Boa noite, pessoas. Sejam bem-vindos ao primeiro Cientistas Reagem. Estão aqui com o maravilhoso Ju. Por favor, se apresente. Quem você é? Por que eu te chamei aqui? Oi, pessoal. Eu sou a Ju, sou integrante do DLC Ciência e eu sou geóloga. O Mickey me chamou hoje aqui pra gente ter uma reação aí e vamos descobrir o que é. Vamos dar o contexto aqui antes de começar. Futurama é uma série que todo mundo conhece e associa com ficção científica. Poucas pessoas sabem que tem 3 PhDs no time de escrita do Futurama. E o Matt Groening, que é o criador do Simpsons e também do Futurama, ele criou o show querendo dar foco em explicar a ciência de uma forma acurada. Então, ele vai muito a fundo em o que tem de ciência para escrever os roteiros. No meio deste roteiro, eu vi uma coisa que envolve geologia ao longo dos tempos. A especialidade da Ju é paleobiologia. Então eu fiquei, caraca, eu tenho a pessoa certa pra conversar isso. Sim, eu trabalho com paleontologia botânica, então vamos ver o que é essa questão do tempo profundo no Futurama. Então, vamos lá. Fanatic Brain Futurama. Se você não assistir, outra pessoa assistirá. Distribuição Fox Film. Já estou cheio do seu atraso, Fry. Eu espero que você chegue no mesmo horário que todo mundo chega. Espera um pouco, mas a Lila não chegou ainda. Já faz tempo que ela saiu. Disse que um idiota ia levá-la pra almoçar no aniversário dela. Ah, essa não, tô atrasado. Posso voltar lá? Mas essa máquina do tempo só vai para o futuro. Assim, você não pode acidentalmente mudar a história ou fazer algo nojento, como dormir com a sua própria avó. Eu não ia querer isso mesmo. Aí, até aqui que começa a ciência. Pra começar, aquilo que falou do não dormir com sua avó é porque o Fry é o próprio avô dele. Ele voltou no tempo, ele conheceu a avó dele, ele se apaixonou e nisso ele teve um filho que é o pai dele. Então ele é um loop temporal. E uma coisa legal é que essa máquina do futuro que só anda pra frente é uma teoria que o Stephen Hawking teorizou. Que você poderia fazer o tempo avançar mais relativisticamente em relação à Terra se você conseguisse botar uma coisa que estivesse movendo a velocidade da luz praticamente. Que aí você teria a dilatação tempo-espacial faria que você andasse pra frente mais rápido. E não cabe ali um paradoxo que nem o professor falou. Esse vai ser tudo que a trama vai girar em volta. Isso daí é só a pontinha do iceberg do que vai ter de ciência nesse episódio. Minuto para frente. Pode entrar. Tá bom, vamos acabar logo com isso. Eu posso gravar o cartão da Lila enquanto estamos aí dentro. Feliz aniversário, Lila. Sinto muito estar atrasado, mas é porque estamos testando a máquina do tempo do professor. Muito bem, eu vou nos avançar exatamente em 1 minuto no ar. Nós fomos muito longe. Que horas são agora? Ano 10.000. Não! Eles conseguiram! Acabaram com tudo! E os macacos acabaram com a sociedade também! Ah, não! Como isso foi acontecer? E os pássaros tomaram o comando e arruinaram a sociedade! Depois as vacas e depois... eu não sei! Isso é uma lesma, talvez? Não! Caverna. Pra quem nasceu antes do Planeta dos Macacos, isso é uma referência que Planeta dos Macacos é um filme que as pessoas viajam no espaço e quando voltam, pelos efeitos relativísticos, justamente da viagem no espaço de muito tempo prolongado a velocidades altas, eles avançaram demais no futuro. Eles acham que chegaram em outro planeta e no final do filme eles descobrem que, na verdade, eles estavam na Terra o tempo todo. E interrompemos o hipnossapo no gelo para mostrar em primeira mão o desastre na despedida de solteiro de Edoninsbot. Nossa! Linda! O que começou como uma brincadeira inocente acabou em tragédia hoje, quando uma dançarina robô de energia nuclear sofreu uma catastrófica fusão do núcleo. Só houve um sobrevivente.
Pra onde eu olhava, só havia pilhas de corpos. Então veio a explosão. Isso daí que falou de fusão de um núcleo de energia nuclear é o seguinte. A energia nuclear, ela faz a quebra de um átomo para liberar uma quantidade boçal de calor, gira turbinas pelo vapor passando. E essa turbina tá conectada ao eletroímã e gera eletricidade. Só que esses núcleos, por isso eles produzem uma quantidade boçal de energia e eles tiverem uma perca da capacidade de resfriamento, em vez de fissão, que é você quebrar, começa a ter fusão, que é os elementos químicos se fundirem e formarem elementos mais pesados. Que isso daí causa coisas que nem Chernobyl, que foi justamente, teve uma fusão nuclear que fez criar o famoso pé de elefante em Chernobyl, que aquilo furou o fundo e tá comendo o concreto até hoje. Entendo. Desde a sua era, a evolução humana se divergiu. Temos nós, moral e intelectualmente avançados. E os Dublox, seres estúpidos e cruéis que moram no subterrâneo. Intelectualmente avançados, você disse? Já inventaram uma máquina que viaja para o passado? Não, mas se usarmos nossas mentes superiores, podemos montar esse equipamento em 5 anos. Nos vemos lá, então. Aí só dar uma pausa aqui que é importante falar que é um treco que é o seguinte. Muita gente acha que a evolução vai dar essa parada aí, que a gente vai ficar muito inteligente, muito esperto mesmo. Só que tem duas coisas sobre evolução. Evolução é aleatória e tem que ter pressão seletiva para essas mudanças aleatórias irem para alguma direção. Não existe nenhuma característica no ser humano que faz ele ter menos filhos ou morrer mais cedo pelos genes dele. Então, os seres humanos estão no que chamamos de deriva gênica. Na verdade, né, nós não temos uma deriva gênica. Muito pelo contrário. A gente só está diversificando porque não tem nenhuma direção real apontando. Então, óbvio, isso aí foi feito pra piada, mas não acha que o ser humano vai ficar mais inteligente só porque passou mais tempo. Evolução não funciona desse jeito. Sim, e a tendência é sempre pensar de forma linear. Esse é o principal erro, né? Sempre vai ter uma melhora, algum ganho, né? Só que só de você pensar, cara, existe o panda. O panda não é adaptado pra viver no ambiente dele. Mas ele chegou até aqui. Como? Ninguém sabe. Mas ele chegou. Eu tava vendo dos koalas, que são os mamíferos com menor cérebro. Eles comem eucalipto, que é super tóxico, e eles estão aí, né? Sobreviveram até agora. Sem valor nutricional nenhum, que é o mais importante disso tudo. Se você é uma planta tóxica que, tipo, nutrição pica, não, eles realmente escolheram uma planta, assim, que não tem nada, além de querer matar ele, e ele, gostoso. A planta inútil. Planta inútil. 5 anos depois. Voltamos por causa da máquina do tempo. O ano 1 bilhão. Tenho um palpite de que esse é o ponto exato no tempo que estávamos procurando. Não. Na verdade, toda forma de vida foi extinta. Vamos continuar seguindo em frente. Oh, não adianta mais. A Terra está morta. Este é o fim de tudo. Aí só até antes de voltar do episódio, a gente sabe que a vida na Terra tem uma data de limite por causa da expansão do Sol. O nosso Sol é uma estrela amarela, e isso significa que é uma estrela que tá no início da vida dela. Só que vai chegar a um ponto que a fusão de hidrogênio vai acabar e vai começar a fundir hélio e depois outros metais mais pesados. E isso vai fazer o Sol virar uma gigante vermelha e englobar a Terra. Só que antes dele virar uma gigante vermelha, a temperatura e a emissão de calor dele vai subir absurdamente. Então a Terra, do jeito que a gente conhece hoje, tem uma data de validade até a vida durar. Estou casado. Alguém pra mim, mas... que estranho. É um daqueles velhos cartões que você gravava mensagens. Feliz aniversário, Lila. Eu sinto muito me atrasar um minuto, mas é porque estamos testando a máquina do tempo do professor. Bom, então, feliz aniversário pra você e... eu te amo. Meu cartão! Aí vamos falar uma coisa aqui que é interessante. Por causa da relatividade do tempo, aquela cena que aconteceu pra gente em poucos segundos dentro da máquina do tempo, aconteceu em 50 anos fora da máquina do tempo. Por isso que no mesmo espaço ela recebeu o cartão com o tapa na cara 50 anos depois.
querido Fry. Nosso tempo juntos foi curto, mas foram os melhores anos da minha vida. Leela. Ai, que fofo! Uma declaração geológica. Uma declaração geológica. Às vezes você não é que você não tem o amor da sua vida, ele só tá 1 bilhão de anos à frente. Aí você tem que mandar uma mensagem e informação geológica. Eu queria até te perguntar, isso daí que eles fizeram do estalactite é real na geologia? É assim que rola? Então, as formações na caverna, o que acontece é que, basicamente, carbonato, né? E esse carbonato com qualquer ácido, né? Ácidos fracos, qualquer água é um pouco ácida. Ela consegue ir solubilizando esse carbonato. E isso que aconteceu, existem no desenho, na verdade é exagerado, né, que ela escreveu ali, mas quando a gente entra na caverna, às vezes tem fendas, às vezes tem goteira, e é isso que acontece para formar um estalactite. Tem uma outra estrutura que chama cortina, um fio de água ficasse constantemente, aí aquilo vai precipitando como um véu, assim, é bem bonito. As estruturas carbonáticas são bem interessantes porque elas são trabalhadas pela água, né, são feitas pela água, então, e a água é um dos elementos mais malucos que a gente tem, né, no sentido de ter um calor específico, ter, né, no sentido químico e físico mesmo, a água é uma substância muito diferente. É bem interessante ver como que se formam essas estruturas. Por isso que também quando a gente vai viajar em caverna, passear, o pessoal fala, não toca, não pega amostra, porque um fiapinho de pedra ali deve ter mais de milhares de anos, né? Então, você tá destruindo algo que demorou pelo menos milhões de anos pra se formar. O jeito que o roteiro fez de uma pessoa do passado mandar 1 bilhão de anos pra frente a mensagem é bem plausível. É totalmente, porque você falou da brincadeira, né, da viagem do tempo, que esse episódio gira em torno disso. E qual é o melhor jeito de você observar a dimensão tempo do que esse, geologicamente, né? A gente às vezes tenta imaginar como eram os animais no passado, mas quando a gente vê uma rocha, é a mesma rocha que estava aqui há milhões de anos. Então, é o mesmo pedaço de rocha que se formou há milhões de anos. Quando você segura, já pensou nisso? Você segura uma pedra na mão, ela já estava aqui desde muito tempo. E eu acho que fazer essa ligação no episódio foi uma sacada genial. Ao fim do universo. A expansão do Sol, só que ele não virou uma gigante vermelha. Obrigado, Terra. Obrigado pelo ar e tudo mais. O Sol virou uma supernova. O último próton vai se deteriorar agora. Tchau, último próton. Aqui estamos nós, fim do universo. Bom, e agora? Querem conversar? Não, obrigado. Nossa, vocês viram isso? Inacreditável! Um segundo Big Bang! Calma, isso daí foi uns segundos tão recheados de ciência que eu preciso comentar. Primeiro, vocês viram que a unidade que eles estavam usando em ano era 1 vezes 10 elevado a 39. Isso é 1 com 39 zeros depois. É muito mais tempo do que a gente consegue imaginar. E o que ele tá falando é sobre o decaimento radioativo quando o último próton caiu. Que é o seguinte, a gente usa isso muito para datação de coisas na Terra e os elementos químicos, eles têm o que nós chamamos de meia-vida. Todas as coisas na Terra decaem, que faz os átomos se decomporem em outras coisas menores. Em outros átomos e no caso do hidrogênio e nas partículas subatômicas. E nesse caso, o tempo foi tão grande que a meia-vida é o período que demora para, dado essa massa, metade dessa massa sumir e virar outra coisa. Aquilo passou 10 a 39 anos, então até o último próton sofreu decaimento. Qual é a coisa interessante? Nós geralmente, o nosso universo também tem uma data finita, que a gente acredita que depois do Big Bang teve uma expansão, e essa expansão, eventualmente, a energia vai ceder e se transformar em outras energias e vai cessar a expansão do espaço-tempo. Só que vai ter uma força restante no universo,
Gravidade. E a gravidade, a massa dos objetos atraindo eles, que vão fazer eles ficar mais próximos, mais próximos, mais próximos, mais próximos, mais próximos, mais próximos. Quando eles ficam tão próximos, eles começam essa energia gravitacional começa a se transformar em outras coisas, agita, segundo o Big Bang. Nós não temos como comprovar isso, porque nós não temos como viver até lá, e nem como ver se teve mais de um Big Bang pelas evidências que nós temos hoje. Mas é bem possível que antes do nosso Big Bang tenha outros, e depois desse Big Bang terá outros, fazendo que o tempo seja infinito em ambas as direções. Pro passado e no futuro. E uma coisa interessante que eu tava pensando enquanto você tava falando, Mick, você falou da radioatividade. A descoberta, né, que os elementos tinham radioatividade, foi um marco tão grande pra ciência, porque permitiu que a gente datasse as rochas, como você citou, criasse teorias como essa que você acabou de comentar. Dos últimos 100 anos, eu acredito que a descoberta da radioatividade revolucionou todas as áreas da ciência. Pra vocês terem ideia, na época que o Darwin descobriu escreveu A Origem das Espécies, em 1880, ele não tinha como datar qual fóssil vinha primeiro. Só depois da Marie Curie que a gente pode datar evolução. A radioatividade é um dos fenômenos mais importantes da ciência. E até uma coisa interessante que a gente destacar aqui, que é o seguinte: a qualidade das nossas observações da ciência é limitada pela qualidade das ferramentas que nós temos para fazê-la. Oh, meu Deus! Isso daí foi uma condensação de gases que formou uma estrela. É mesmo possível? Deve ser possível, está acontecendo. A propósito, o que está acontecendo? Parece que esse universo é exatamente idêntico ao antigo. Sendo assim, precisamos apenas continuar avançando no tempo até o momento em que saímos. A formação da Terra, na verdade, foi que um pedaço do Sol se desgrudou na formação do início dele. E esses metais pesados se juntaram e solidificaram, que inclusive a Terra é principalmente feita de ferro, por causa do centro do núcleo dele. A formação de chuvas veio por causa de asteroides que jogaram água na nossa atmosfera. Senhoras, a Lua foi criada através de um impacto de meteoro que foi tão forte que arrancou um pedaço enorme da Terra, que ganhou a própria órbita. E isso é comprovado porque a gente tem a amostra da Lua e a gente datou e tem a mesma idade da Terra. Vejam, o primeiro peixe a passar para a Terra. Isso é uma piada que é o seguinte: o Tiktaalik, só achamos fósseis dele lá pra 2003. E o pessoal da evolução tava encucado porque não conseguia achar de jeito nenhum o que mostrava o primeiro peixe sair da água totalmente. Então a piada é que o Bender ter pisado no Tiktaalik é o motivo da gente não ter achado o fóssil dele. Ele que matou. Ai, meu Deus. O que tá acontecendo ali? A história. Espere, eu só quero fazer uma parada. Essa parte muito boa. Todo mundo se matou. O que tá acontecendo ali? História. A frase que o Hitler falou em alemão é: olhem a imponência do meu bigode. E o professor é judeu. E ele explode. Ele simplesmente, casualmente, ele para a máquina do tempo pra atirar no Hitler e depois volta. Entrem. Tudo bem, vamos terminar logo com isso. Mas o que é isso? Oh, este novo universo é 3 metros mais baixo do que o antigo. Não. Oh, cuidamos do paradoxo da viagem no tempo. Nossa, eu tenho um jantar com a Lila. Eu tô tentando botar em palavras inteligíveis, mas é tão absurda essa sequência. Se a gente for muito técnico, o problema é o seguinte: a massa do universo é constante. Massa e energia são constantes que não se destroem, eles só alteram de forma. Eles teriam que se desintegrar e de literal, tipo, sumir todo o registro deles lá. Mas isso é uma coisa interessante que a gente fala, que a viagem do tempo para o passado não tem paradoxo, porque mudanças que você faria da sua viagem já aconteceram e nós temos um rumo predestinado, ou você vai para um universo paralelo que não tem nada a ver com o outro e você pode fazer o que caralhos quiser. Só que o problema é que justamente o outro universo está adicionando massa. Esse episódio inteiro é regido pela ciência. Posso lhe oferecer um bolo de carne enquanto espera? Desculpe o atraso. Na verdade, está na hora. É sério? Tenho que admitir, estava com medo que não viesse. Esse era o velho Fry. Ele está morto agora. Feliz aniversário, Lila. Eu comprei um cartão, mas acho que eu o perdi. Tá tudo bem. Eu não gosto muito de cartões, mas sempre vou lembrar do nosso tempo juntos.
Ai, gente. Ju, você esperava alguma coisa dessas? Não, na hora que começou a passar a história do universo, a história da Terra, tanto detalhe, assim, colocado nas cenas, né? Porque quase não tem fala essa cena. Muito legal. A Lua... Eu não tava esperando a Lua. E essa parte também, deles terem assistido o fim e o começo do universo, me lembrou também o livro do Mochileiro, né? Que tem o restaurante no fim do universo, que era um restaurante montado pra você ficar assistindo numa fenda temporal o fim do universo, que era lindo. E aí o restaurante ia nesse tempo, acabava o universo, voltava, recebia mais gente. Então, me lembrou muito isso. Talvez até seja uma referência, não sei. Das áreas que você domina, o que você achou do jeito que ele fala das informações aí? Como você falou, eu não sabia que o Futurama tinha uma equipe de cientistas para elaborar os roteiros, eu não sabia mesmo. Eu acho que uma preocupação que a gente consegue ver no episódio mesmo. A gente conseguiu traçar tantas coisas e não é que não estavam claras, né? As referências estavam sendo colocadas ali o tempo todo, referência atrás de referência, tanto que a gente pausou várias vezes aqui para ir comentando, para você ver a diferença que faz ter cientista na equipe, né? Mesmo que se você é um escritor ou fazer uma pesquisa mesmo, né? Um colega, conversar com ele, conversar com alguém da área, isso faz toda a diferença, porque toda essa história mesmo, tudo que a gente, as piadas com a evolução, eu não tava esperando o Big Bang e eles assistirem tudo isso, assim. O Matt Groening, ele contratou um PhD em matemática, um de física, eu não sei qual é o da especialidade do terceiro. Para escrever esses roteiros pensando em vou falar ciência. Eu acho que o Futurama é um show que as pessoas simplesmente não dão o apreço que ele deveria ter. Vamos acabar com essa ideia de que ficção científica não tem que ser baseada na realidade, senão não ia ser legal. Eu acho que a gente vai ganhar roteiros diferentes e mais ricos do que a gente tem agora e uma divulgação científica que não é um cara chato te dando uma palestra. Não conhecia tanto Futurama assim, assisti pouca coisa e agora você falando também, recomendando, eu quero assistir mais episódios, porque é engraçado pra quem não entende, mas também pra quem entende ainda adiciona mais uma camada de graça. Com certeza, eu vou fazer mais coisas sobre Futurama, e é uma série muito rica, mas eu achei que esse episódio, ele é muito denso em ciência, então ele foi uma oportunidade única da gente falar isso. Por fim, eu queria agradecer muito a Ju por ter participado aqui conosco. Obrigada, Mickey.